o chefe do escritório, e é importante explicar porque tem muita informação que não procede nos portais, tá? Muita informação. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que é Jameson Greer, informou a representantes do governo Lula que já encaminhou ao presidente Donald Trump a recomendação final para um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. Durante a reunião virtual realizada na terça-feira, ele declarou encerradas as negociações. Greer criticou o que classificou como falta de empenho do Brasil e revelou que a lista de produtos isentos poderá ser ampliada. E aí, João, começo contigo. O Brasil está explorando, através do governo Lula, essa situação. Você cortou o cabelo? Ficou legal. Cortei. Não tem nada a ver com a pauta, mas lembrei agora. Valeu. Agora, temos restrição para exportação de carnes na Europa? Ninguém fala nada. 55% de tarifação da China para determinados produtos brasileiros? Ninguém fala nada. E esse aviso do Greer dizendo, gente, vocês não negociaram nada. Tinham que vir aqui, nessa reunião aberta da comissão para defender a posição. Não, fizeram trâmites burocráticos através das chancelarias que claramente não deu em nada. Vamos fazer uma espécie de enquete. O que você acha que vai acontecer? Olha, eu tendo a imaginar que tecnicamente as tarifas virão, né? Por uma análise técnica, todas as questões mencionadas pelo governo americano, no sentido de tanto de pirataria, né? Tanto de prejudicialidade a empresas americanas, de censura, todos os pontos levantados fazem sentido. E lembrando que o Brasil é um país extremamente protecionista, em que pese o discurso do Lula, de balança comercial, débito, superávit, não é o que foi posto, não é a questão do superávit que foi discutido, mas o Lula sempre insiste nisso, não, que o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos, não é esse o ponto. Então, na questão, especialmente pirataria, a gente caminha aqui na Paulista, existem shoppings que vendem produtos piratas, né, que prejudicam empresas americanas. Isso é óbvio, tem a questão da censura, né, das big techs. Tecnicamente faz sentido. O Flávio foi levar uma argumentação mais política, no sentido de, adiem as tarifas, senão a eleição vai ser entregue ao Lula. O Lula não enviou os principais negociadores no sentido de querer a tarifa. O Lula quer, né? Isso está bem claro que ele quer a tarifa para jogar com essa questão eleitoral. Não há uma preocupação real com o brasileiro, com os custos que aqui vão aumentar. Então, eu imagino que o Flávio fez um apelo político e pode ser que isso comova o governo americano, pelo menos no sentido de adiar essa decisão. Adiar a decisão para, posteriormente, as eleições já seria o ideal. E como você bem mencionou, a China tarifou carne brasileira e ninguém falou nada. O Lula não menciona, o governo Lula não menciona, colocou ali num silêncio esse tema. Então, o que a gente espera é que o governo americano tenha essa sensibilidade no sentido de adiar, porque se vier a tarifa, certamente o Lula vai explorar isso muito politicamente. Ele já explorou, né, de maneira equivocada, no sentido de soberania, estou defendendo soberania, então se as tarifas vierem vai ser um balde de água fria na campanha da direita. Eu estava até falando aqui fora do ar para nós que a gente acredita numa potencial vitória da direita, do Flávio, mas fora do nosso circuito, assim, a esquerda, o Lula, dão como certa a vitória do Lula. Então, o Flávio precisa orbitar nesses eleitores de centro, né, que são mais apolíticos, não se identificam nem com um lado nem com o outro, mas se vierem tarifas, aumentar o custo, né, aí a tendência realmente é de um balde de água fria na campanha do Flávio Segre. Vamos aproveitar que nós temos a oportunidade de ter uma pessoa que, além de saber muito do assunto, sempre tem informações de bastidores. Então, para nos explicar mais sobre essa situação, recebemos a nosso correspondente internacional, o grande Ivan Kleber, que eu estou com medo de ver que camiseta você está usando, meu amigo Ivan. Eu estou desconfiado. Eu acho que você está fazendo dupla com a Maria agora, me parece. Está na Inglaterra agora, Ivan? Boa tarde, bem-vindo. Uhul! Ó, eu também tenho, tá? Eu também tenho, tá bom? Com 3 leõezinhos aqui. E aí, Tudo Ivan, bem, como você Segre? tá bem? Olha só, uma alegria estar por aqui. Obrigado pela oportunidade. O pub pode esperar um pouquinho, a audiência tem a preferência aqui e as informações sobre a sessão 301, Segre. Mas é uma alegria estar aqui e uma saudação a toda a audiência. Vamos agora a ouvir o que a Maria tem para contar e para você poder complementar.
Oi, Ivan, tudo bom? O que eu ouvi de especialistas em comércio internacional é que é dado por certo esse novo tarifaço 2, muito pela situação política atual da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Azedou muito as relações, a gente viu que o Lula continua indo a público fazer provocações ao Trump. Inclusive, ele fez uma provocação na frente do Trump naquele encontro do G7, onde ele mencionou algo que o Trump ninguém era dono do mundo, deu uma cutucada ali bem afiada e o Trump estava sentado ali na primeira linha da fila. A gente sabe que, no final das contas, o Trump faz o que ele quer. E, obviamente, que essas tarifas, vigentes ou não, elas vão ser levadas em consideração a realidade dos Estados Unidos. Porém, a gente entende também que o Trump tem muito interesse aqui no hemisfério ocidental e em ampliar governos de direita na América Latina, essa onda azul, e a influência dos Estados Unidos também tem uma maior aproximação com o próprio Brasil, que foi perdida ao longo dos últimos anos por conta da nossa aproximação com a China. Você acha que o que vai pesar no final das contas dessa decisão? Vai ser a decisão do Trump no sentido American First, o que é bom para os Estados Unidos, então taxar vai ser bom aqui para reaquecer nossa economia? Ou ele vai pesar na decisão dele a escolha política de pode ser que eu beneficie mesmo Lula na narrativa soberana, talvez eu deva escutar o Flávio. O que você acha? Olá, Maria, muito bom estar aqui e obrigado pelos questionamentos. É uma oportunidade importante para a gente explicar para a nossa audiência que a decisão final, como você bem disse, é do presidente Trump. É uma decisão política. Se nós levarmos em consideração somente os aspectos técnicos da seção 301, conforme o colega dizia antes, aí realmente fica difícil sustentar a posição do Brasil. Veja bem, o nosso país é um dos países mais fechados, comercialmente falando, do hemisfério. É um dos países mais difíceis de você negociar, Maria. E isso vem de longa data, não é de agora. É uma herança que o Brasil carrega desde o getulismo lá da década de 30, pelo menos. Então a gente tem essa questão, e cedo ou tarde, algum presidente americano ia entrar nessa questão, não tinha mais como adiar. Foi o presidente Trump, que é uma espécie de navio quebra-gelo aí dos Estados Unidos contra essas pautas que ficaram por muito tempo sem ser tocadas, né? Então, quando a gente olha o aspecto técnico, e aquilo que saiu hoje, que o Jameson Greer, que é o secretário de Comércio, disse estar insatisfeito com o modo que o lado brasileiro, o governo brasileiro, melhor dizendo, pouco se empenhou para tentar aí, de alguma maneira, encontrar um acordo, então realmente a situação ela ficaria inevitável. Mas nós temos o fator político. A seção 301, ela é bem no fim, decidida pelo meio político. O que nós temos agora... Então, ainda não é oficial, inclusive eu estou olhando aqui para o celular, porque a qualquer momento pode sair esse anúncio, né? Até chegou uma notificação aqui que eu deixei pronta, até imaginei que fosse, mas não era. O que acontece? Nós temos esse comunicado que deve sair a qualquer momento, de uma recomendação de tarifas. Se o presidente Donald Trump vai aplicar as tarifas ou não, aí a gente precisa aguardar, porque nós temos o fator político e a interlocução que ele teve com o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro, que pode dar uma aliviada nessa questão, Segré. Então, aí, só para clarificar um pouco, te agradecemos muito essa explicação, porque tem muito portal que diz que o tarifaço já chegou, e não chegou, ainda não é concretizado. Mas, tecnicamente, é o informe. Greer disse, tecnicamente, em função do que eu vi, do que eu pesquisei, do que eu sei, recomendo, presidente Trump, que você aplique tarifas para esses produtos, podendo ter uma isenção maior na lista de produtos que ficarão fora do tarifaço. Mas aí isso é técnico. Aí depois o Trump poderá fazer uma análise política e dizer, ok, vou aplicar a tarifa daqui a um tempo, não vou esperar para negociar com o próximo governo, não quero colocar isso, mesmo que duvido que ele fale disso assim, não quero colocar isso porque estou dando ferramenta para o esquerdista aí remar, aproveitando essa situação para melhores águas. Essa seria a sequência e não temos ainda o prazo. Tem prazo para Trump dizer sim ou não e quanto tarifa? Eu começo pela última pergunta. Entre hoje e amanhã, no máximo, porque
é a regra, digamos assim, da seção 301. Ele precisa anunciar, seja lá qual for a decisão, ele precisa publicar essa decisão no máximo até amanhã. É por isso que a gente está de olho aqui se sai alguma coisa ainda hoje, ou através do próprio presidente Trump, na Truth Social, né, que é a rede social que ele utiliza, ou através, por exemplo, do secretário Rubio, o secretário de Comércio, secretário de Tesouro, os sites oficiais do governo americano. A gente está aqui no o dedo no F5, Segré, para ter essa resposta. Agora, o roteiro que você traçou aí é perfeito e vai muito na linha do que a Maria disse. Vamos nos colocar um minuto, Segré, no lugar do governo americano. Até agora a gente está, com razão, olhando pela perspectiva brasileira. Mas eu me coloco do lado do governo americano. Eu tenho um governo hostil às políticas que eu venho implementando em toda a América Latina. É o único grande membro que está faltando para completar, digamos assim, o escudo das Américas. E tenho a possibilidade de segurar as tarifas para não atrapalhar a oposição. Como você bem disse, ele não vai anunciar aos quatro ventos que está fazendo isso desta maneira. Mas por que eu daria esta munição, né, para o Lula utilizar isso como uma carta da defesa da soberania e captar isso politicamente, eleitoralmente? Claro. Quer dizer, seria uma jogada que o governo Trump deve estar pensando agora de conduzir bem feito, ou seja, vale a pena aplicar essas tarifas agora e dar essa munição para um adversário político, ou melhor, deixar na gaveta e que a oposição possa, de maneira, através de divulgação das redes, enfim, conseguir colocar para a população que foi essa interlocução com o pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, que impediu a aplicação dessas tarifas. Quer dizer, o Trump vai ter que ser muito pragmático nessa situação, e ali a gente tem aquela ala, por exemplo, o Jameson Green, ele é secretário de Comércio, ele está defendendo a pasta dele. Eu entendo que ele recomende as tarifas, Segré. Por outro lado, o secretário Rubio pode dizer, presidente, aguarda, espera, não vai mudar aqui a cotação do dólar, literalmente, não vai... Então, assim, de repente vale a pena esperar justamente por conta que o preço, né, o prêmio, melhor dizendo, ali na frente pode ser bem maior do que apenas as tarifas. Então, a gente tem que aguardar. Eu gostei muito que a Maria disse também, que bem no fim o Trump faz o que ele quer. E é esse cenário que a gente tem. Do Trump ouvir os conselheiros e tomar a decisão que ele acha mais apropriada, Segré. Ivan, eu quero aproveitar que você está aqui conosco e sei que você tem pouco tempo, mas eu sou audiência do Jornal da Este Primeira Edição, acompanho as tuas intervenções. Conta para a gente, compartilha como foi o impacto internacional dessa limitação esdrúxula que o Alexandre de Moraes fez com Bolsonaro. Tranquilo quanto ao tempo, Segré. Olha só, a repercussão foi enorme, ela começou a repercutir já na segunda-feira, né, quando o ministro Alexandre de Moraes publicou essa decisão, e depois, ontem, durante o dia, várias emissoras, agências de notícias, estou falando de Bloomberg, Reuters, até a Al Jazeera, Segré, repercutiu isso, e a cobertura, o tom da cobertura internacional foi o seguinte: primeiro, o filho sendo impedido de visitar o pai. Quer dizer, nível Coreia do Norte. Até para algumas publicações de esquerda isso soou um pouco estranho. E também a coincidência ou não de estarmos entrando no período eleitoral. O jornal La Nación, que eu acredito que você conheça muito bem, Segré, destacou essa questão, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes veio no momento em que o Flávio vem ganhando terreno nas pesquisas. O La Nación foi mais específico, dizendo que algumas pesquisas dão ali uma questão de paridade, né? Então, não teve como a mídia internacional omitir o fato do período eleitoral com essa questão também do filho não visitar o pai. E, se não me engano, foi o jornal Figaro da França que destacou também o fato do Flávio ser advogado, né, do pai dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, teve uma repercussão muito grande, sim, Segré. E, óbvio, a eleição mais importante agora no hemisfério, do calendário eleitoral, é a do Brasil. Então, é normal que as mídias comecem a acompanhar o que está acontecendo no nosso país, Segré. Ivan, muito obrigado pela tua participação. Não deu para eu te visitar, mas eu irei te visitar em algum momento. Um grande abraço e obrigado. Espero que você possa ver um troféu dourado, mais ou menos desse tamanho. Não. Tipo 6 da tarde, eu te mando uma mensagem aí pelo WhatsApp
para você lembrar Valeu, da um gente. abraço. Ou você me manda a mim também, pode ser. Vamos ver. Valeu, Abraço, um Ivan. abraço. Bom Até mais. prosseguimento do programa. Paulinha. Olha, sinceramente, quem é o presidente do Brasil? Quem é o responsável pelas finanças do Brasil? Quem que tem Ministério das Relações Exteriores? Quem tem Ministério da Fazenda? Gente, é o governo Lula. Ele é o responsável por definir tarifas, de negociar as tarifas. Ou seja, se as tarifas forem confirmadas, tem que ficar muito claro que a culpa é do Lula. Gente, o Lula, ele criticou ou xingou ou fez qualquer ofensiva para cima do presidente Trump nos últimos 3 anos em ao menos 62 ocasiões. Isso é o tipo de coisa que alguém faz quando quer negociar? Não me parece. Ou seja, isso demonstra que o presidente Lula quer as tarifas, mas... E principalmente porque ele tem o ganha-ganha. Se as tarifas não forem confirmadas, ele pode bater no peito e falar: olha, fui eu que consegui negociar as tarifas. A pessoa ali que está distraída e não acompanha as notícias mais a fundo, vai acreditar. Agora, se as tarifas não forem confirmadas, ele fala assim: foi a oposição. Olha o Flávio indo lá negociar as tarifas e mesmo assim foi colocado. Ele pediu as tarifas. Ou seja, para o Lula é muito cômodo ficar jogando parado. Para o Lula é cômodo se vier as tarifas ou se não vier. Então, para mim, simplesmente parece que o Lula, ele quer as tarifas, porque para ele vai conseguir bater a soberania, mas se não vier, para ele tá bom também. William. Segre, no meio político, a gente tem uma conversa que o PT estava entrando num declínio. E quando esse discurso da soberania passou a entrar em pauta, mudou um pouco o cenário. E assim, se eles são especialistas em algo, de várias coisas, a questão da mentira é a maior especialidade. Eles não têm pudor nenhum de mentir. Desde as primeiras campanhas que eu vivi na vida, começavam a falar: olha, se o candidato do PT perder, vai acabar o Bolsa Família. Então isso é natural, eles fazem isso com toda tranquilidade. E eu acredito muito que era uma pauta que eles queriam abraçar porque tem um pouco a ver com o nacionalismo, a defesa do país, que era algo que não colava no PT. Então eles estão usando isso. Quando a gente vai para Brasília, a gente vê o tanto de propaganda que se faz. Hoje a gente vê o tanto de propaganda que se faz no Brasil como um todo. E quanto proveito político eles estão tirando disso. E aí, para a direita, é preciso comunicar. Porque todo esse desmando, esse desgoverno está afetando a vida das pessoas. Claro. Quando as pessoas vão no mercado, elas percebem que está difícil comprar, está difícil crescer na vida, está difícil poder trocar de carro. Então, todo mundo está percebendo isso. Então, falta, acho que a direita comunicar, mas é óbvio que o Lula está trabalhando para que o Brasil sofra esse tarifaço.